Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma edição do nosso podcast Pode Latir, Pode Miar. Eu sou o Hélio Ramos, veterinário. Eu vou pedir para vocês seguir a gente aí nas nossas redes. Tá? A gente está no Instagram, Spotify, estamos também no YouTube, estamos também no TikTok. E nós falamos na última edição aqui com o Sérgio Rangel. A gente falou um monte de coisas sobre animais silvestres, de manejo, quais animais ter em casa, quais não ter, né? Se eu estou pensando em ter um animal, qual é a minha disponibilidade de tempo, por exemplo, disponibilidade de espaço para ter um animal. Então falamos tudo isso aí, a galera seguiu, adorou, tem muita gente aí fazendo perguntas para a gente sobre esses animais, mas esses animais também ficam doentes, né? E precisa de veterinário. E para isso, para falar de doenças, para falar como cuidar desses animais, diagnóstico, como perceber um sinal de dor no animal, a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, a doutora Melanie Leite. Tudo bem, doutora? Tudo bem, gente. Oi, gente. Que responsa, né? Eu tô sentada aqui na cadeira que o Sérgio Rangel sentou. O Sérgio é um fofo, sou fã demais dele. Beijo, Sérgio. Amo você, seu trabalho, tudo que você já construiu no Brasil e que ainda vai construir. E obrigada pelo convite, Hélio. Eu acho que quanto mais a gente puder falar da medicina de animais silvestres, da medicina de pets não convencionais, mais as pessoas vão quebrar vários paradigmas, vários conceitos completamente errados que a gente fica falando, e quanto mais a gente falar, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muito mais os animais aí. Com certeza. Não pode ter medo de cobra, né, doutora? Tem que ensinar o pessoal a gostar desses bichos também. Né? Ou mesmo se não gostar, respeitar, né? Não precisa matar, né, gente? Eu falo que a gente nasce com 2 medos naturais, né? Que é o medo de morrer e o medo de errar em público. Isso são 2 medos que a maioria das pessoas nasce. Ninguém nasce com medo de cobra. Ninguém nasce com medo de jacaré, com medo de lagarto. Isso não existe. Até só vocês perceberem, né, que normalmente filhos de veterinários que trabalham com animais silvestres ou filhos de biólogos que trabalham com animais silvestres, essas crianças não têm medo de serpente, medo de aranha. Então, é mais uma imposição de criação, né, de tudo que a gente faz. A gente até entende, mas não tem porquê a gente maltratar, né, esses animais. Eles estão ali, têm um papel fundamental na natureza e eles precisam estar ali sendo respeitados sempre, né? Eu trabalho hoje, né, com quase todas as grandes áreas de animais silvestres, né? Então, sim. Me enfiei no online agora também, né? Eu trabalho desde a parte de manejo de zoológicos até a questão de manejo de fauna, dou aula, né, em pós-graduações, palestras, tudo isso daí. E trabalho também na área de pets não convencionais, né? Que é o pet, né? O que a pessoa tem em casa, sem ser cão e gato, ela leva para um veterinário especializado. Isso é muito importante, né? A gente ter essa questão da especialização para ele também ser atendido, para ele também ser assistido. Né? E essa área tem crescido muito. Muito legal. Em termos de animais não convencionais, nós chamamos de pets silvestres não convencionais, está crescendo muito isso no Brasil hoje? Como que é essa população? Aves, são aves, roedores? Nossa, tá muito. Tá tudo crescendo, na verdade. Só isso aqui e eu já vou começar dando umas patadas, porque eu sou assim. Então, se tiver alguma empresa vendo, farmácias, empresas de produtos e tudo mais, vocês estão perdendo tempo, tá? Porque hoje a gente tem o segundo maior grupo de animais pet, são as aves. Então, primeiro vem os cães no Brasil, depois vem as aves e depois vem os gatos. As aves estão... estão em segundo lugar. E as empresas, não sei, o povo tá dormindo, olhando pro teto, eu não sei o que tá acontecendo. Faltou o pessoal virar a chave para essa área que tá crescendo. Sim. Por que eu falo isso? Porque eu tenho que receitar algumas medicações, por exemplo, que são feitas para cães e gatos. Eu não tenho essa opção em aves. Eu tenho uma ave de 100 gramas, uma calopsita. Sim. Uma medicação em gotas, às vezes, para um cão e gato é muito. É uma gota por quilo, sabe? Então, a gente que trabalha com silvestre, a gente está sempre tentando dar um jeito, mas a gente está cansado disso. Tá na hora da galera começar a olhar pra gente, sabe? Sim. E se não olhar, as empresas de fora vão começar a entrar como é o que já está acontecendo. Então, é uma questão que já está ocorrendo.
A empresa que tem que só perceber se ela quer ficar só olhando ou se ela quer participar desse mercado que está sendo extremamente rentável. Eu vejo um crescimento muito grande também dos alunos. Na minha época, lá em 2008, quando eu me formei, a gente tinha, assim, no início da faculdade, uns 5, 10 alunos que queriam silvestres. Aí, conforme as coisas iam caminhando, se interessavam por outras áreas. E aí, no final, sobrava 1,5, sabe? Sim. Hoje, a gente tem muito aluno que quer trabalhar com silvestres. O silvestre, hoje, ele é um pet que é ideal para essa loucura que a gente está tendo. O cão e o gato, querendo ou não, ele exige uma necessidade, uma dependência daquele dono. Enquanto que se você tiver uma serpente, por exemplo, como pet, ela não tem ansiedade de separação, ela não fica latindo, ela não solta pelo. Sabe assim? É um pet perfeito para muita gente, sabe? Que passa o dia trabalhando, não que faz não barulho precisa de madrugada para te acordar, né? Não dá alergia. Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo que está favorecendo o pessoal a ter esses animais. E a gente teve um boom gigantesco na pandemia. O pessoal ficava mais em casa. Com porquinho da Índia, coelho, os próprios répteis, né? Que é o que eu mais atendo hoje, que é os testudídeos, né? Tartarugas, aquáticos, tigres d'água, os jabutis, serpentes, lagartos. Então, a gente teve, assim, um boom muito grande de pets, né? Porque a pessoa ficava em casa e queria ter um amiguinho ali, né? As aves cresceram demais também. E o engraçado é que a pessoa ela tem um cão e um gato, mas ela tá pensando na possibilidade de ter um silvestre. Não existia isso até pouco tempo atrás. Tá ficando multi... E aí, sabe o que tá acontecendo, Hélio? Eu vejo ainda muito colega veterinário fechando os olhos para silvestre, sabe? E a gente, antes da gente escolher ser veterinário de cachorro, ser veterinário de gato, de cavalo e tudo mais... A gente é veterinário, sabe? Tudo, e tem vários locais no Brasil, eu falo isso porque hoje eu tenho inclusive que você é meu aluno, né? No Vet Selvagem. Hoje a gente está com 428 alunos, né? Esse é um dado de ontem, no Vet Selvagem, com uma realidade, você vê lá no grupo, né? Do WhatsApp. Enorme no Brasil todo, sabe? E tem pessoas que não têm outra opção para aquele papagaio ser atendido. Vai ter que ser aquele veterinário de cão e gato. E a gente tem que ver isso como uma obrigação também, né? Porque assim... Quem vai assistir aquele bicho se não é você? Se o animal chegou até a mim, eu tenho que dar um suporte. Eu não posso falar, não sei, leva para o outro. Exato. Né? Inclusive, é legal você falar isso porque o atendimento emergencial, ele é lei. Sim, a gente é obrigado a atender independente do bicho que for. A partir do momento que a gente fecha a porta para o atendimento emergencial, a gente pode sofrer inúmeras penas, né, de conselho e entra como se fosse uma analogia a não prestar socorro na medicina humana, sabe? Sim. Então, é uma situação difícil. A primeira estabilização, todo veterinário tem que saber. Tem que saber fazer. Estabilizou, tirou aquele bicho do perigo, encaminha para um colega especializado. Mas por isso que existe o Vet Selvagem. Foi por causa disso. O pessoal ficava me ligando, Mel, me ajuda porque eu tô aqui com um jabuti no interior de Tocantins, só tem eu e eu trabalho com cão e gato e bicho de fazenda, eu não sei o que fazer. Eu falei, gente... A gente tem que fazer alguma coisa para pelo menos dar uma base, assim, para esses alunos. Esse era o plano lá atrás, né? Mas a base virou o que você conhece. Que é fantástico. Que porque, é assim, espetacular, sim, né? E eu acho que isso também, você ter muito bom. Essa condição de você fazer um curso, por exemplo, um curso com você do Vet Selvagem, ter uma comunidade para você discutir doenças, discutir os perrengues da hora que acontece, muda completamente a nossa capacidade de atender um animal e de dar esse suporte. E de não ser processado. É um orgulho. Exato. E não cair em perícia e te dar gás, eu acho. E aí você vê aquele aluno, né, que pode já ser formado há muito tempo, mas que tem aquela insegurança de atender silvestre. Atendendo, te motiva a atender também. Às vezes a pessoa tem uma vida com silvestre na faculdade, mas falta aquela ousadia de começar a atender, sabe? E o grupo, ele dá esse gás, assim, né, de poder atender isso daí, mas não é fácil, acho que você imagina, né? Sim, são características ter totalmente diferentes. Construir o Vet Selvagem e continuar construindo o Vet Selvagem não é fácil, né? Então, eu não sou só veterinária, muito pelo contrário, a skin veterinária é só uma delas. Eu estava agora falando com a minha filha, tentando segurar ali as pontas dela, por exemplo.
Mas são 3 filhos, eu sou esposa, eu tenho minha casa, eu tenho minha vida, eu sou atleta, eu faço um monte de coisa. Então, assim, tem um monte de coisa. Atendo presencial, atendo emergência. Então, trazer essa vivência e o legal é a verdade, sabe? Eu não fico mascarando. Sim. Morreu por causa disso, viveu por causa disso, sabe? A gente traz o que acontece ali mesmo. É como se fosse um reality show de atendimento de Silvestre, dá pra gente fazer, né? criar um reality show. Vai ser sucesso. O povo vai rir demais, inclusive. Hospital Veterinário de Silvestres. Ô, pro pessoal que tem uma ave em casa, hoje tem muita calopsita, papagaio, né, arara, muito. Tem um número enorme de aves, canários, sabe? Sim. Né? Como é que a pessoa consegue se perceber um sinal que esse animal não está bem, assim, pode ser um sinal de dor ou qualquer uma outra doença, sei lá, uma doença respiratória? Como que tu tem que ficar atento, assim? Como que ele tem que ficar atento para perceber esses sinais? Sabe qual que é o problema? É assim, quando o bicho já começa a demonstrar que tem alguma coisa ruim, ele já está ruim há muito tempo. Então, essa é uma das características mais insuportáveis de Silvestres. Não é igual o cão que coçou, eu levo no veterinário porque tá com você. Quebrou a unha, ele tá lá te mostrando. Né? O gato é um pouco assim, ele dá uma mascarada. Mas os silvestres, né, os pets não convencionais, aves, principalmente que são presas em vida livre, eles mascaram demais. Então, quando começa a demonstrar que tem alguma coisa errada, isso já vem caminhando há muito tempo, tá? No estado de gravidade. Sim, mas sabe qual que é a grande besteira do dono? Ele espera melhorar sozinho. Ele vê que... parece que ele não quer ver, sabe? Ele vê que a calopsita tá meio sentadinha, com as penas, isso são sinais já que já passou da hora de levar. Peninha arrepiadinha, que tá comendo menos, dormindo mais, se mexendo menos... ou tá meio tonta, ou as fezes já estão com aspecto diferente. Tudo isso vão trazendo sinais que são claros, né? Desde que o dono olhe para o seu bicho, né? E aí eles esperam. Coloração das penas. Mas a coloração das penas, ela vai tendo uma mudança tão sutil durante dia após dia, que às vezes eles não percebem. Não é de um dia para o outro que ela fica mais amarela ou que ela fica mais enegrecida, né? Vai só piorando, sabe? Com o tempo e às vezes passa desapercebido. Mas se for para dar uma dica para vocês, não esperem. Tá? Primeiro que vocês têm que levar o pet de vocês pro veterinário 2 vezes por ano. Praticar a medicina preventiva. Pelo menos, né? A medicina preventiva ela é a base da medicina de Silvestre, não tem como. Se a sua calopsita vai lá para a clínica porque tá com fratura de canhão de pena, né? Na ponta da asa, fraturou o canhão de pena. Que não é para fraturar. Se tá fraturando é porque tem problema grave, metabólico e nutricional. Beleza. Eu não vou tratar só o canhão de pena. Não existe isso. Eu vou tratar a calopsita. Sim. E aí, mais uma crítica com relação a alguns colegas. A gente ainda tem... Isso acontece muito na medicina humana. Tratar a doença. Eles são direto no sinal clínico. Eles não pensam no resto. Tratei aqui, entrei com anti-inflamatório, analgésico, tirei aquele canhão da pena que estava fraturado, com sangue prisado, apliquei ali uma analgesia, beleza. Mas por que fraturou? O que está acontecendo? Por que esse canhão está frágil? E por que sangrou tanto? Como é que está o manejo desse bicho? Como é que está o raio-x desse paciente? Como é que está a densidade óssea, a função respiratória, o fígado desse paciente? Para levar esse paciente a um quadro de ter um sangramento mais relevante, o fígado ele participa da cascata de coagulação. Então, tem alguma coisa acontecendo de errado. Então, não adianta só tratar o sinal clínico, sabe? E isso é uma coisa que eu ensino para vocês direto. Vocês têm que olhar tudo. Esse bicho tem um exame de fezes? Quanto tempo faz que ele não fez? Ele nunca fez, mas tem certeza que ele é macho ou fêmea, sabe? Assim, é todo esse aparato, esse acolher, sabe? Que deixa os donos, né, os responsáveis, encantados, assim, pelo atendimento. Porque não existe isso nem na medicina humana. Exato. Sabe? Você acredita que eu atendi um cão esses dias? No final, como você pergunta, né, se a pessoa tem alguma dúvida sobre o tratamento, sobre a doença. E a pessoa perguntou assim... Tem algum dermatologista humano que atende dessa forma? Que faz exame na hora, que pergunta tudo, que olha o animal inteiro? Não tem. Eu falei, eu fui no médico, ele nem me olhou pra mim, nem colocou a mão. Tem uma história boa dessa. Vou contar agora. Eu castrei um porquinho da Índia, chamava Tony. E esse porquinho da Índia é de um casal, tá?
Coincidentemente, no mesmo dia que eu castrei esse porquinho da Índia, a gente precisava castrar o porquinho porque ele deu como se fosse uma epididimite, uma inflamação mesmo no epidídimo. Então, aumentou a dor, né? Não tava com dificuldade para urinar porque deu uma estenosada também no canal uretral, beleza. Coincidentemente, o dono dele, não vou falar o nome dele, né? Porque vai que tá... operou de varicocele no mesmo dia. No mesmo dia. Olha só. Ele operou de varicocele, procedimento super simples, né? Com o urologista dele lá. E foi pra casa no mesmo dia e tal. Já o porquinho da Índia não pode ir pra casa no mesmo dia, né? Porque qualquer coisa no porquinho da Índia pode evoluir para uma estase gastrointestinal. Ele pode querer parar de comer, estressa, tudo aquele BO do porquinho da Índia, né? Que é o amado e odiado aí pelos veterinários de Silvestre. E aí, no dia seguinte, eu liberei ele. Só que eu sou muito grude, sabe? Então, eu libero o paciente no dia seguinte, no outro dia eu já ligo para saber como é que tá. 3 dias depois eu já ligo para saber como é que tá. E aí, tá conseguindo dar as medicações, ele tá comendo, porque o da Índia você tá sempre pisando em ovos, assim, né? É um bichinho muito, muito, muito fácil de tudo dar errado. Seja qual coisa mais simples for. E aí eu liguei no dia seguinte, falei, vou ligar pra ela, né, pra dona, porque eu não conhecia o marido, ela só comentou comigo que ela tinha que deixar o porquinho da Índia mais cedo, porque ela ia levar o marido pra fazer cirurgia de varicocele, beleza. E aí eu liguei pra ele 2 dias depois, né, ele ficou comigo um dia, no outro dia eu liguei pra saber como que ele tava. Quem atendeu o celular foi o marido. Eu falei, oi, aqui é a Mel, tudo bem? A veterinária do Tony, eu tô ligando pra saber como que ele tá. Eu não acredito que você tá ligando pra gente. Isso é um absurdo, gritando, eu tive que tirar o seu... E aí eu comecei a ficar com a barriga gelada, eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que eu fiz, sabe? Eu não falei nada demais, eu não mandei ninguém a merda, sabe? O que tá acontecendo? E aí ele, desligou o telefone na minha cara, eu fiquei assim, sem entender nada. Eu falei, gente, aí começa a passar um filme na sua cabeça. Onde que eu errei? O que aconteceu? Alguém mandou alguma mensagem no WhatsApp? Eu não tô entendendo. Não faz sentido ele ter sido tão estúpido e grosseiro assim comigo. Aí passou 15 minutos, 10 minutos, ela me liga. Mel, desculpa, que meu marido se excedeu aqui. É porque ele tá gritando até agora lá na varanda, porque... A veterinária do Tony ligou pra saber como ele tá e o urologista dele nem atende telefone. Olha só. Gente, a gente tem que ser assim mesmo. Foi uma história assim que eu conto sempre, porque é isso, sabe? E a gente consegue acolher o dono, né, do bichinho. E é uma satisfação imensa quando você liga, você dá uma notícia boa e as pessoas... muito importante. É fantástico Tem isso. Essa questão... E faz parte do tratamento, né? Tem. Existe um ponto que é intencional, tá? Da gente fazer isso até para criar laços, mas isso não pode ser só intencional, senão eles percebem. Não pode ser falso. Exatamente. Tem que existir realmente um interesse pelo bichinho, sabe? Pelo paciente. E aí é só sucesso, é muito legal. Sabe que eu falo muito nisso também. Eu sempre procuro ligar, mando mensagem, saber como que tá o paciente. Sim. E acho assim, você tem que respeitar muito o tutor, né? Não importa se ele chegou aquela hora para você, se ele chegou atrasado, se ele chegou depois dos dias que você pediu para o retorno, ou se ele ficou com o animal um tempo na casa doente, é a hora de se atender. Né? É a hora que chegou para você, né? É aquele momento que você tem que dar uma atenção. Pedir uma olhadinha. A olhadinha vira consulta, vira relacionamento, vira amizade, vira indicação. Né? Então, acho assim, não tem o porquê você não atender, né? Sim, com certeza. Legal. Mel, e falando ainda em aves, nós falamos em aves que elas ficam arrepiadas, às vezes é difícil perceber, tal, tem que ter essa medicina preventiva, tem que levar o animal sempre. A alimentação também influi bastante, né? Nossa, acho que é um dos grandes pilares, assim, e é muito direto o reflexo de uma alimentação ruim para um paciente estar doente, assim. É a base de tudo, né? A nutrição em todos os componentes, que as aves são extremamente sensíveis, né? A níveis consideráveis de cálcio, a níveis consideráveis de vitamina A. O excesso de frutas também, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente tem, assim, a grande leva de pacientes que eu tô ajudando agora com as consultorias online, que são as aves com automutilação, né? Que estão ali tirando as penas. Muitas delas têm um manejo legal, comem ração extrusada, que é o ideal sempre,
mas comem muitas frutas, sabe? Então, a frutose, ela traz também um problema de excesso de açúcar, principalmente algumas espécies que não são nossas, né? As espécies mais fora do Brasil que exigem uma dieta com mais fibras, como o ecletus, ringnecks e todos os outros, né, de fora. Os nossos também, a gente tem que cuidar um pouco com a questão das frutas, mas eu não sei em que momento da história da humanidade juntaram semente de girassol com papagaio. Eu não sei qual foi o momento. E café com pão. Não, aí até vai, né? Mas da onde que tiraram que semente de girassol é comida de papagaio? Então. O girassol nem brasileiro é. Acho que estava excedente em algum estoque, sei lá do que, vamos jogar fora. Tem uma lenda, né, de óleo de girassol aí como algum tipo de combustível, e aí não deu certo, e aí o que ia fazer com essas sementes? Vamos dar para os papagaios morrer, né? Acho que esse foi o objetivo. Alguém que odiava muito papagaio, porque a quantidade de bicho que a gente pega que se alimenta só de sementes é triste. E aí a gente vai ter um problema gigantesco, porque é um excesso de gordura na dieta que sobrecarrega o fígado, só que eu preciso desse fígado para metabolizar e excretar as medicações para salvar ele. Puxa. Então a gente fica num impasse assim gigantesco. E tem que ser passado correto, né? Não é que não pode, mas tudo é uma questão de equilíbrio. A gente tem que ter uma base muito saudável e de vez em quando, igual a gente, né? Sim. A gente não pode comer batata frita, gostaria? Gostaria, mas não pode. Por quê? Porque vai fazer mal, é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai ter vários problemas ligados a isso. E uma das coisas que o pessoal esquece é que, diferente de um cão e gato ou qualquer outro mamífero, quando o fígado está aumentado, ele não vai interferir muito em outras coisas, né? Em outros órgãos. Já nas aves e nos répteis, não. É uma cavidade só. É uma cavidade celomática. Imagina a gente aqui nessa sala. Vai aumentando. Somos uma cavidade celomática. Tá eu aqui, fígado gigantesco. Uma hora eu vou te espremer na parede, vai diminuir sua perfusão, vai te causar lesões. O amigo aqui é o saco aéreo. Imagina, a ave não vai respirar direito. E tudo vem de uma questão de dieta. Então, a dieta é extremamente importante. Falando em saco aéreo, o pulmão das aves são completamente diferentes da nossa ideia. Muito louco, né? Muito louco. A gente chama de respiração dupla mesmo, né? Eles têm 2 pulmões, igual a gente, né? E vários sacos aéreos. A maioria das aves são 3 pares, né? De sacos aéreos. Algumas têm mais, algumas têm menos. Mas é para ser cada vez mais eficiente com relação ao oxigênio mesmo, ao voo, né? Como se fossem várias reservas aí. E... em contrapartida, espalha-se muito bem um quadro de infecção também respiratório por causa disso. Então, tem o ônus e o bônus aí de ter esses sacos aéreos. Tem mais espaço para ter mais infecção. Né? Tem isso também. É bom para dar uma rompida, né? O clima de saco aéreo é horrível de tratar. Mas é isso, é bem legal. E o pulmão também não expande, né? Não é igual. Eles têm estático, brônquios e parabrônquios, né? Então, ele não é tão expansível quanto os de mamíferos, né? Então, é um pouquinho diferente. Muda um pouco algumas coisas, mas é fascinante. Quanto mais diferente, mais fascinante. Eu acho, pelo menos. Acho muito louco. Certo. E eu amo dinossauro e saber que elas são os dinossauros que a gente tem hoje é impressionante. Fantástico. Gosto muito. Gosto muito de aves. E as doenças das aves, assim, mais comuns, assim... quais são? E qual o tratamento? Tem algumas que são zoonose também, né? Tem. A gente tem aí algumas zoonoses, como salmonela, clamidiose, né? Que vira psitacose. Várias outras, assim, mas não tão relevantes. Mas acho que o que mais pega mesmo é a clamídia, né? Que pega bastante. Sim. E até foi assunto de discussão de internet há um tempo atrás, que um médico falou que não pode ter calopsita, porque solta pó, que não sei o que lá, e nem... Enfim, né? Mas elas não têm, assim, um quadro tão relevante ou como infecção primária, sabe? O louco das aves e da maioria dos silvestres no geral, né? Falando mais aí de aves e répteis, dificilmente elas ficam doentes se tudo tiver ok, sabe? Certo. Sempre existe uma predisposição por algum erro de manejo que levou essa ave a ficar doente, salvo infecções virais, né? Mas mesmo infecções virais, como circovírus, borna, né, que é o PDD, a gente tem aves que ficam doentes, mas não ficam tão caídas, então tem a imunidade relativamente boa, sabe? Mas a base ali do manejo é o que vai deixar aquela ave mais vulnerável ou não. Isso é muito louco, que é diferente de várias doenças que acontecem em cães e gatos, por exemplo.
Sim. O cachorro tá perfeito, se alimenta super bem, tem um manejo super legal, e se ele não tiver a vacina, ele vai ficar com sinomose. Sim. As aves é difícil acontecer de tanto assim, sabe? Com relação a bactérias, com relação a fungo, com relação a alguns tipos de protozoários. Então, elas têm essa questão de se a imunidade estiver ok, elas conseguem manter numa boa, sabe? Salvo algumas exceções, né, de coloração, que fica um pouco mais imunossuprimida, né, de todas essas mutações que vêm acontecendo. Mas uma ave muito, muito saudável dificilmente vai desenvolver bastante megabactéria, vai desenvolver uma candidíase, que são fungos, vai ter uma infecção por aspergilos relevante, sabe? Então, elas acabam conseguindo segurar muito bem a onda quando está tudo muito correto. É bem legal isso daí. Fantástico. Por isso que a gente Aves fala são que silvestres é 80% de manejo, né? Se você sabe ali certinho o que está acontecendo, você já consegue lidar muito bem com a área. É bem legal. Você falou do porquinho da Índia, que é um bichinho que pode acontecer tudo, né? Sim. Eu tenho um trauma que o único paciente que eu perdi até hoje foi um porquinho da Índia. Nunca perdi gato, nunca perdi... Todo mundo já perdeu um porquinho da Índia. Mas perdi Ai, senhor. Eles são muito tristes, né? Ai. Eles são fofinhos, assim, né? Você olha, você tem vontade de morder, de espremer, eles são fofinhos. Mas tudo é muito difícil com eles. Eles não têm um membro grande que possibilite a gente pegar um acesso venoso com facilidade. E mesmo quando a gente pega, eles arrancam, eles puxam. Sim. Ou o acesso sai. Enfim, a gente tem várias... Colheita de sangue de porquinho da Índia não é uma das coisas mais fáceis do mundo. É difícil, exige bastante prática. Mas é um paciente que a impressão que eu tenho, isso é uma coisa que eu falo sempre também, é que parece que ele desiste de viver, sabe? Eu não sei, o nível de estresse dele chega num ponto que ele fala, é melhor eu morrer. Chega um porquinho da Índia voando, assim, aí ele enxerga. Eu não sei o que acontece. Chega lá, no mesmo dia, chega um coelho com o olho pendurado, com a perna com fratura exposta, e o bicho tá lá, sabe, lutando. E o porquinho não, ele para de deglutir, ele para de responder. O gato chega com o pulmão fora. Se der mole, ele te morde, sabe? Umas coisas dá muita raiva. Aí você tá fazendo um monte de procinético, né? Pra ver se aquela estase do porquinho da Índia funciona, né? Se ele tem esvaziamento gástrico, se o intestino funciona. E nada funciona, sabe? Chega uma hora que para tudo. É muito louco, gente. Dá muita raiva. É muito frustrante, assim, trabalhar com porquinho da Índia. É um dos animais que eu mais atendo. Eu que escrevi, junto, né, com uma outra colega, o capítulo de roedores, né, do tratado, do novo tratado que vai sair agora. A convite que eu quase morri de chorar do Zalmir. Mas é um bichinho bastante desafiador, assim. A gente tem muita coisa acontecendo que a gente vem descobrindo, como hipotireoidismo, diabetes, hiperadreno. Então, são várias coisas que vêm acontecendo que a gente não consegue bater o martelo porque não tem exame para fazer. Eu não tenho, por exemplo, um ácidos biliares de animais silvestres no Brasil. Puxa, olha só. Eu não consigo avaliar uma função hepática estricta, sabe? Então, isso é meio irritante. Porque é o que você falou, tá na hora das empresas começar a olhar mais para esses bichos. Tá faltando. Tá tendo, agora nos Estados Unidos, né? Não sei se já acabou, acho que já até acabou na Flórida, o VMX, não sei se você viu, que é o maior evento mundial de veterinário, chama VMX. Sim. Tem um monte de veterinário brasileiro que foi pra lá. E aí, tem uma veterinária que eu sigo, que ela era de Brasília, e aí ela saiu de Brasília e tá trabalhando lá. E aí ela mostrou, cara, um painel gigantesco, assim, de propaganda, de vários testes rápidos de doença de silvestres. Fantástico, hein? Nossa, eu acho circovírus, bornavírus, clamídia, megabactéria, aspergilos, tudo teste rápido. Porque hoje, o que a gente tem que fazer? Hoje a gente pede um PCR, só que eu não consigo esperar o PCR. O meu bicho morre. Então, eu tenho que saber muito clínica, saber muito comportamento, saber muito como que aquele paciente é. Tem o fator indivíduo, que é bastante relevante. Ele é super calmo e sempre foi calmo. Então, se ele tá parado, ele não tá tão diferente do que ele já é. Em contrapartida, tem outro que é muito louco e tá parado. Opa, esse cara aqui tá morrendo, tá muito mal. Então, a questão individual é bastante relevante. E lá tem tudo, sabe?
E aqui a gente tá apanhando, tendo que usar teste de jardim de cão e gato para fazer em papagaio. Sabe, umas coisas assim que é triste. E nessa quantidade, né, de raiva. Animais silvestres, tá na hora mesmo das empresas. Passou da hora, né, da isso. gente começar a perceber isso aí. Até em congressos grandes, sabe? Aqui no Brasil, você vai ver a área de silvestres, muito pequeno, uma palestra, duas palestras. Sim. E fora do Brasil é bem diferente. E sempre tá lá no fundinho do... Ah, gente, só pra ter, sabe? Lá, tipo cota, assim. Só pra ter, assim, sabe? Verdade. Ai, gente, dá uma raiva isso daí que é... Esses igual porque daí é um roedor, né? Esses roedores, a questão da dentição deles, que é uma dentição que está sempre ali desenvolvendo, se ele não estiver comendo o substrato que faça que precisa desgastar, né? Desgastar, né? Os porquinhos da Índia, a chinchila, por exemplo, eles são roedores que todos os dentes deles crescem para sempre. Bem parecido com o coelho, que não é um roedor, prestou atenção? Não, é um roedor, é um lagomorfo, então tem várias diferenças anatômicas que são bem relevantes. Mas se não for feito, de novo, de cair de novo na dieta, né? Igual das aves. Se a gente não tiver uma dieta específica para esses animais, com bastante fibra, bastante abrasão, né, ali de alimentação, esses dentes eles não vão desgastar como gostaria. E uma dica que eu dou para o pessoal e para os colegas, né, veterinários, não dê opção para o paciente. Tem que usar... Ele não pode ter opção de deixar a ração à vontade e colocar o feno. Ele não vai comer o feno. Se ele tem a ração à vontade, ele vai comer a ração. E a ração não vai prover o desgaste que ele precisa. Então, tá tudo aí. O problema é que tudo leva ao dente, né? Eu falo pro porquinho da Índia, pro coelho, pra chinchila. Eles são animais que qualquer problema em qualquer lugar do corpo deles que possa fazer eles diminuírem a alimentação pode evoluir para uma situação que você precisa entrar aí com desgaste odontológico. Porque se ele parar de comer ou diminuir a alimentação, não fazer força para mastigar, esse dente não vai desgastar. Então, se já está com problema, sei lá, de uma cistite ou um cálculo vesical, você vai ter que fazer também um desgaste odontológico dali a pouquinho, porque por causa da pedra, né, na bexiga, do cálculo vesical, ele não está comendo direito por dor. E aí tudo se conversa, sabe? É muito louco. Então, você tem que abrir a cabeça mesmo, tirar a cabeça da cabeça e enxergar tudo o paciente, né? O paciente como um todo e não só o que você tá vendo ali. E quando o doutor chega e fala, meu porquinho parou de comer, já ferrou, problema já está instalado. Ele já vem comendo, ele já vem diminuindo a alimentação e o dono não percebeu. Já vem diminuindo. Quando ele para, o negócio já tá avançado, né? E um dado bem legal de falar para os colegas também, para os donos, um gato demora 3 dias, né, para entrar em lipidose hepática. Quando a gente fala de roedores e lagomorfos, de 6 a 12 horas. Puxa, é instantâneo praticamente. Ele não é? Se ele morar longe da clínica, então, já chega... ele está desde ontem sem se alimentar, já ferrou o fígado já. Você já vai ter um problema gigantesco, porque a maioria dos procinéticos precisam de metabolização hepática. A anestesia precisa de metabolização hepática, precisa do rim para excretar essa medicação. Então, a gente tem um monte de coisa que tá tudo ferrado aí. Então, a gente não vai ter aquela resposta que a gente gostaria. E aí, aparece uma bola de neve caindo, sabe? Vai só aumentando. E por isso que a prevenção é muito importante. 2 vezes por ano, pelo menos, esse pet tem que estar no veterinário. Para fazer um check-up. Fazer um check-up. Raio-x de boca, raio-x de corpo todo, né? Para avaliação de todos os órgãos, inclusive cavidade torácica. E exame de sangue. É importante. Pesar, né? Fazer toda a avaliação física é importante. Bem importante. Isso é válido para as aves também, para os outros. Para todo mundo. Quando eu falo de répteis, se tiver tudo redondo, né? Tudo legal, você tem lá sua jiboia e você tem um substrato bom legal, você faz controle de temperatura, de umidade, já entendeu como que faz a alimentação, quanto aquela jiboia suporta, de acordo com, né, com a vida dela, a idade, onde ela vive e tudo mais. Você tem um rato de confiança, né, uma presa de confiança, uma vez por ano. Se tiver, quando tá redondinho, assim. Mas se não tiver redondinho, o veterinário vai te falar, 2 vezes por ano eu quero ver a Celeste, vai, a sua jiboia. Sabe, assim, é o melhor jeito, é o mais econômico, é a melhor forma do dono não gastar tanto, é levando 2 vezes por ano, porque é o melhor jeito. E os exames são os mesmos? Raio-x? Sim, raio-x, exame coleta de sangue.
e exame de fezes, né? É legal fazer também. A gente não faz muito exame de fezes em mamíferos. Eu acho que a gente peca um pouco, eu deveria fazer mais. Mas em répteis e aves a gente faz bastante. Em aves faz muito, né? Em aves, né? E aves, elas são bem mais sensíveis com coccidiose, giardia, né? Tem várias coisas aí que acabam pegando legal, né? Em aves. Jabuti. Não dá pra escutar uma jabuti, né? Como que eu faço pra... Não, gente, jabuti é meu bicho favorito. Tem que usar o Doppler, né? O Doppler. E aí a Com gente Doppler não dá. consegue... com o Doppler, ele já tem aquele barulho de... né? Eu não consigo avaliar a qualidade daquele som. Porque a gente tem o chiado do Doppler. Então, os jabutis, eles são essenciais, né? Pra gente fazer um ecocardiograma. Tem que ser feito. Para eu avaliar a função cardíaca, para eu avaliar se tem algum tipo de válvula, né, que não está funcionando legal. Eu não consigo ouvir um sopro, por exemplo, no jabuti não dá, sabe? Sim. Algum problema de batimento, eu consigo ouvir o ritmo, dá para perceber algumas arritmias, mas eu não consigo avaliar a função cardíaca. Tem que fazer um eco e um eletro. Quando precisa do raio-x, né? também. Raio-x também. E eles têm uma diferença aí também na questão pulmonar, né? Não é a mesma coisa de um cão, de um gato, né? É diferente. Os pulmões são um dos únicos órgãos que são aderidos, né, na carapaça. Fica nas costas, né, deles, assim. Então, aquele jabutis que você vê que é todo tortinho, assim, imagina como é que não tá. O tecido pulmonar. É um Se cara tiver que vai uma ter fratura ali problema. também, tô direto no pulmão já. É difícil, difícil. E aí, a gente tem um pulmão muito mais resquicial, né? Um pulmão que tem a sua função bem feita, mas ele é muito parecido com o pulmão das aves, né? De ser brônquios e parabrônquios, não tem um poder de dilatação, né? Tão eficiente. Apesar disso, a gente faz broncodilatador, porque a gente faz, mesmo o pessoal falando que não funciona, a gente faz e a gente tem tanta fé porque funciona, sabe assim? Mas é isso, são animais incríveis. Eu gosto do desafio que o réptil traz pra gente. É muito detalhe, sabe? É muita coisinha assim. É o que é o que chama a minha atenção. É o grupo de animais que eu mais gosto. Me perdoem, meus clientes de aves e mamíferos, mas Sabe que o que mais mexe meu coração, assim, sabe? Eu gosto muito deles. Sabe que no meu quintal mora uns 10 teiu, sabe? Olha aí. Eu tenho uns buracos assim, do lado da piscina e eles saem. Ela tem até nome já, sabe? Tem até nome. Mas eles são fantásticos. E briguentos, hein? Eles são briguentos. São bem territorialistas. Mas é um bicho interessantíssimo, né? São muito fortes. Tem um fator ambiental extremamente importante de controle de pragas. Nossa, eles são incríveis. Gambá também, né? Gambá o pessoal também. mata a torta e a direita. É incrível para também. pegar insetos, serpentes, Sabe aracnídeos. Que faz acho que um mês mais ou menos, do lado da minha piscina tem uns buraquinhos assim, sabe? Que é terra. E minha gata começou a ir lá e ficar naquele buraco, olhando assim. Falei, que você tá indo lá, né? Ela tá acostumada com os teiu. O teiu vai na porta da minha casa, fica deita Já do lado, virou quase um pet. Deita do lado dos gatos e ficam ali. Aí ela tava lá e eu comecei a pôr a cabeça no buraco e tirar. Eu fui lá ver, era uma jararaca gigante. Aí eu liguei pro Sérgio e falei, Sérgio, vem cá, meu jararaca. Sérgio, pelo amor de Deus, cá, que é uma jararaca salva. E ele vai todo fofinho. Estou aqui. Aí ele foi lá com o pinção e já pegou. Mas é muito legal. Muito fofo, Agora, né? doutora, uma coisa interessante. Às vezes a gente tem uma dificuldade de conter um pincher porque ele quer matar a gente. E como que é pular em cima de um crocodilo para você conter um crocodilo? É mais fácil. É mais fácil. Crocodilo eu nunca pulei, né? Eu só pulei em jacaré, que é um pouquinho mais simples. Falando isso, fala pra gente da diferença do jacaré e crocodilo. No Brasil tem crocodilo? Não. Não tem, né? Jacaré, não tem, né? Nem alligator, só jacaré. O jacaré, assim, visualmente tem várias diferenças, né? O mais fácil, que é o que eu ensino pra criança, é quando você olha pra aquele bicho. Você não sabe se é jacaré ou se é crocodilo. E não tem uma cara tão quadrada que é o alligator, ou aquele bico que é o gavial, se você conseguir ver os dentes da mandíbula e da maxila fora da boca, é crocodilo. É crocodilo. Se você conseguir ver só os dentes da maxila, é um jacaré. Então fica mais fácil, né? A dica. Mas eles são bem parecidos. Tem um fator de dar errado quando a gente vai fazer contenção física de crocodilianos? Claro que tem, né? E se der errado, a gente morre, né? É simples, não tem alternativa, né? Você perde um braço, você perde uma perna,
você sangra, de repente, onde você tá, sei lá onde você tá, no Se meio ele do mato. fizer um giro... Até você ir pro hospital já era. Então, por causa disso, o cuidado que a gente tem e a técnica que existe, ela é essencial, assim, pra todo mundo ficar bem. Então, é difícil dar errado, sabe? Porque todo mundo entra no modo, né? Fazer direito, responsabilidade. Cada um acaba tendo a sua função. Né? Então, a gente faz um briefing antes de quem vai fazer o quê e tudo mais. É difícil dar um problema, assim. Eu nunca tive problema de dar errado, tá? Nunca aconteceu comigo. Já com o pincher, a gente vai morrer com o pincher? Não morre. Então, aí entra outros fatores que tornam o manejo de um cachorro agressivo. E os menores eu acho um pouco pior. Ou um gato agressivo também, que fica mais... Tem dente e unha, né? Que é mais difícil da gente conseguir lidar, assim, com a situação. Mas é batata. Assim, eu tô lá na clínica... Ai, cara, eu trabalho em tudo quanto é hospital, né? Eu sou volante hoje, tá, gente? Já tive clínica, não quero mais. Acho prisional demais, não dá, não encaixa com a minha vida com 3 filhos, esquece isso aí. E aí hoje eu trabalho onde eles me chamam, tem agenda aberta em tudo quanto é lugar, é muito louco, faço as consultorias online, então trabalho pra caramba. E aí eu tô lá sempre no hospital de cão e gato, aí vem alguém, Mel, ajuda a segurar esse gato. Como você ajudar a gente a fazer a MPA daquele gato? Eu falei, chega lá, é uma jaguatirica. Medicação pré-anestésica, né? Pra quem não sabe, MPA, que é chegar no gato e aplicar uma injeção no gato. Falei, gente, eu vou, mas eu vou no meu método. Não tem cat friendly, não tem vamos aguardar o gato se acalmar. Leopardo. Não existe isso daí, tá? Chamou, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito, sabe? Como se jaguatirica fosse. Então, a gente sempre faz, cachorro a mesma coisa. Mas é incrível como a gente que trabalha com silvestres, a gente tem um olhar mais comportamental pra coisa, sabe? E o gato é quase um silvestre, né? A gente consegue ler melhor o emocional, né? Se é que tem como falar isso. E o comportamento do cão e do gato, quando ele tá com medo, o que ele quer mostrar, o que ele tá sentindo, sabe? Por a gente trabalhar com silvestres, que tudo é muito sutil, a gente tem uma visão um pouco melhor nesse sentido. Então, teve várias situações de não conseguiam colocar focinheiro em cachorro bravo, eu ficava dentro do consultório com o cachorro sozinho e saía com o cachorro com a focinheira, sabe? Eles sentem, não sei se é energia, né? Acho que não tem outra explicação. Eu tive uma experiência essa semana também, que eles sentem. O casal, os touristas ficavam falando pro cachorro, dando comando, e senta, e faz isso. E o cachorro mexia, não deixava eu ver uma feridinha que estava na bochecha dele. E faz, senta cachorro e tal. Eu falei, fica quietinho e tal. Vem cá, cachorro. Fica quieto, dono, pelo amor de Deus. Conversando com o cachorro. Na mão nele e tal. Aí eu olhei tudo, fiz citologia, e o cachorro nem mexeu. Ele fica ansioso, né? Você passa aquela ansiedade, né? Aí às vezes você tira o dono do ambiente, ele muda completamente, sabe? O bichinho fica muito melhor. É difícil, né? Eu acho que tinha que ter... O bichinho chegou, beleza, chega com o dono, né? Chegou lá, o bichinho entra com a gente, o dono entra na sala do psicólogo. Tinha que ter junto, assim, sabe? É verdade, E o doutor também não sabe, né? A gente precisa explicar isso pra ele. É muito louco. Né? Precisa falar pro doutor com respeito, com carinho, que é por aí, né? As coisas, a quantidade de dependência emocional que eu tô atendendo agora com aves, e essas aves que eu falei de tirar as penas, tá assim, absurdo. Olha só. O dono jogar no bicho toda a responsabilidade da existência dele, sabe? Você é tudo na minha vida, sabe? Umas coisas assim muito loucas. Sim. E eles sentem tudo. Eles sentem esse peso, essa carga emocional de ser tudo na vida, sabe? E aí desenvolve vários tipos de comportamento também, de ansiedade, de compulsão, de dependência, de ter ansiedade de separação. Tem várias coisas acontecendo, sabe? Porque esse animal já virou... Uma pós em psicologia humana para atender os donos dos bichinhos, porque tá muito louco. Porque como esses animais já viraram parte da família, né? Ele acaba integrando tudo o que acontece na família, né? Viram... É muito comum o cachorro ter diabetes, o dono também. O dono ter ansiedade, a calopsita também, sabe? Assim, eles compartilham até das coisas ruins, sabe? Doenças. É muito comum. A gente tem que ver o animal como um todo e a família também para poder ter um tratamento eficaz. Desligado automático, né? Se envolver ali com o que está acontecendo, enxergar a família, né? O contexto.
nem sempre um protocolo de tratamento que serve para essa família não vai funcionar para essa. É outra rotina, sabe? E fazer essa desligar esse automático, enxergar isso, eles se sentem vistos, sabe? Exato. É muito louco. Acabou aquele dia, eu trato cães e gatos. Não, eu trato aquele cão que chegou aqui, aquele gato chegou aqui, aquele papagaio. Isso aí. Né? É bem específico, cada um é específico. E aquele tutor que chegou aqui. A conversa é com aquela pessoa. Você né? dá seu telefone para os donos? Então, pessoal, como que é essa questão? É assim, muitas pessoas ligam na clínica, mas muitas pessoas ligam para mim. Eu falo assim, olha, não são todos que têm, nem todos que pedem também, mas em alguns casos tem meu telefone, eu ligo para saber como está o animal. É igual né? eu. A pessoa liga para mim também. Às vezes, a pessoa ligou para mim, eu não consegui socorrer o animal, eu falei assim, ó, leva no hospital, tá, um domingo. Tá? Eu vou lá, acompanhar o animal. Nossa. Depois eu ligo para a pessoa para saber como está o animal, se foi feito todo o procedimento, como tá. Assim, às vezes alguém liga para mim no meio da noite, tudo bem. Se está desligado, eu não vi. Se estiver ligado, eu deixei ligado porque eu tenho que ver. Então, assim, eu não tenho muito essa questão, e a assim, gente não é assim com todo mundo, né? É. A gente é assim com quem não abusa, sabe? Eu sou muito assim também. A gente se dedica e se entrega mais para as pessoas que realmente valorizam a gente, sabe? Verdade. Como veterinário. É verdade. E a pessoa... Senão ficam tudo mal acostumado. Sim, tem que tomar cuidado. Sim, tem isso também. Tem isso também. Muito disponível não dá também. É verdade. Abel, e as suas experiências aí com os selvagens, com os animais gigantes aí, África, por exemplo? Ai, gente, que saudade. Inclusive, né, tem que voltar a fazer isso aí. Inclusive, quando você fizer esse grupo, eu tô junto, hein? Por favor, você precisa estar. Gente, ir pra África é surreal, assim. Eu acho que todo veterinário, independente da área que ele atue, ele precisa sentir o que é estar lá, sabe? Você enxergar na sua frente um elefante realmente selvagem... Fantástico, né? Te dá mais gás ainda para ajudar, né, a preservar e conservar aquele elefante que por um infeliz destino tá num zoológico por conta de um circo, por conta de maus tratos, por conta de um monte de coisa, sabe? É muito legal. E não é só a questão da veterinária, claro que é legal, mas todo o berço africano, sabe? Sim, as pessoas, a cultura, o lugar, você já sente um negócio esquisito. Todo pôr do sol é igual do Rei Leão, você chora, sabe? É muito bizarro. Em 95, eu morei na Zâmbia. Olha aí. Que é no centro ali da África, né? Sim. O local que eu morava, eu estava no 900... o que você foi fazer lá? Então, eu estava a 900 quilômetros ali de Lusaka, a capital, eu estava em Kassab. Eu trabalhava, assim, no desenvolvimento humano com uma sociedade francesa. Ai, que legal. E eu trabalhava com o pessoal ali, e ali não tinha, assim, grandes animais, né, na região que eu morava. Tinha, assim, camaleão, tinha coruja, os bichinhos pequenos, lagartinho, bichinho pequeno, né? Uma vez a gente chegou até próximo do Lake Tanganyika, né? Ali a gente chegou a ver uns outros animais. No Zimbábue, que é do lado, tem bastante, né? Tem elefante, tem animais grandes, né? Mas ali na Zâmbia mesmo, eu nunca convivi com esses animais, né? Na época eu também nem fui para isso, eu não era veterinário, nem pensava ser veterinário na época. Olha só! 95, né? Mas assim, a África em si é fantástica, né? É demais. Aquilo que você falou, né? O pôr do sol diferente. É diferente. Né? A cultura, tudo é muito incrível. A alegria, né? O pessoal tipo, você vê aquela cantando situação. sempre. E lá na África do Sul, a gente tem uma dicotomia social, né? Uma questão social muito diferente daqui do Brasil. Lá na África do Sul, por exemplo, a impressão que dá, tá? Que não tem uma miscigenação tão grande, sabe? A gente não tem uma mistura não vou falar raças, né? Mas uma mistura de colorações diferentes de humanos. Então, aqui a gente tem o preto que casou com o branco e nasceu uma criança mais parda. Lá é difícil ter isso, sabe? Lá é bem diferente. E lá o que eu percebi também é que não tem muito classe média também, sabe? Ou a pessoa vive muito bem, ou a pessoa vive muito mal. A gente não vê bairros que estão ali no meio termo, sabe? Na África do Sul. Então, e mesmo assim, com uma situação, às vezes, muito difícil, né? De viver e tudo mais, sempre vivendo ali à beira da sociedade, a galera é muito feliz.
É uma felicidade e é uma Sim. lição de vida pra gente falar, meu Deus do céu, eu tenho vergonha de Com todas as reclamar necessidades, né? da minha vida. É incrível, sabe? E é uma alegria, é uma energia. Eu fico até arrepiada de lembrar de tanta saudade que dá. A música, sabe? Na hora que vem a as música... músicas são belíssimas, né? Você não precisa nem ter vocal na música, só de ter aquelas batidas você já fica assim. É incrível, tô chorando aqui, ó, que mico. Só de lembrar, porque Mas é fantástico muito legal. mesmo, a África. E aí, vários resquícios, sabe, de época de escravidão. E dá muita raiva, sabe, dessa época. E eu tenho raiva por ser branca, sabe? E me irrita tudo que aconteceu. Então, toda a questão do apartheid, sabe? É muita coisa ali, é muita coisa. Fora que você anda um pouquinho pro mar, você tem tubarão branco, você tem leão marinho, você tem jubarte, você tem inúmeros gnus diferentes. Eu achava que tinha só 2 por causa do Rei Leão. Tem um monte de gnu diferente. Uns bichos muito diferentes, sabe? A comida deles é incrível. É muita coisa. Então, não é só a questão da veterinária, que é muito legal, é um perrengue. O pessoal fala, vamos pra África, vai ser legal. Cara, é um perrengue. A gente acorda 4 horas da manhã, super frio, vai igual cebola, tirando as camadas, às vezes nem almoça, vai almoçar 4, 5 horas da tarde, só que com um sorrisão no rosto. O animal selvagem tem que ser na hora dele, né? De um impala, sabe? É muito gostoso, assim. É bem legal. E lá a gente tem um choque de realidade com relação aos santuários. Lá a gente tem vários santuários que realmente são santuários, não a palhaçada que é aqui no Brasil. Que preocupam mesmo com conservação, preservação dos animais, sabe? Certo. Principalmente de grandes predadores, leões, leopardos. Tem assistência real ali de saúde. É muito legal. Tem uma situação que é bem diferente, né, daqui do Brasil com relação à caça. Lá a caça é profissionalizada e é um fator de conservação, né, que é difícil pra gente que é brasileiro entender todo esse contexto. Não que a gente concorde com a caça, mas a gente entende o contexto, né, entende o conceito que eles utilizam a caça como projeto de conservação, que hoje é o maior projeto deles, é a caça. É muito louco, é muito nada a ver uma coisa com a outra. Mas os caçadores, a questão do rinoceronte, o chifre, o tanto que o povo se acaba para pegar o rinoceronte, para vender o chifre na Ásia. E continua ainda. Demais. Absurdo, assim. E é cultural, né? O infeliz lá acredita que o chifre do rinoceronte funciona para uma encravada em potência sexual, sabe? Então. Que é uma queratina só. E ele vai lá, corta o chifre e vende por um valor absurdo. Vende a milhões, absurdo. Mesma coisa o marfim do elefante para fundos medicinais e também decoração, né? Eles pegam também, às vezes, órgãos genitais de leão para entregar de tigre, sabe? Também tem bastante. Eles fazem bastante coisa que... Mão de primata, de gorila, né? Eles Gorila, pegam bastante aí mais pra cima, coisas né? absurdas, né? No Congo, gente, é muita coisa. Mas é incrível. É uma coisa cultural, muito... assim, que está muito dentro deles também, né? Eu lembro uma vez, uma experiência que eu tive na Zâmbia, eu morava numa aldeia. E ali, eu imagino, né? Numa aldeia. E lá, assim, eles são muito casuístas, sabe? Se acontecer alguma coisa, alguém causou. Sempre tem que ter alguma coisa para causar. Exatamente. Eles são extremamente conformados. Não, se eu tô aqui morrendo é porque Deus quis, porque o destino quis. Vamos no médico? Não, eu não preciso ir no médico, porque é assim que eu tenho que morrer mesmo. Eles são muito assim. E isso é muito enraizado, né? Eu lembro que tinha uma mangueira no quintal e o pessoal ia lá e começava a pegar as mangas toda verde, né? Aí um nativo ali da Zâmbia, ele falou assim, vou fazer um witchcraft aqui, uma bruxaria, negócio, né? Aí ele pegou e colocou umas fitas, assim, umas coisas coloridas, assim, né? Aí ninguém pegou mais. Aí eu falei assim, né? Aí falou assim, agora eu vou desfazer. Aí ele falou, aí tirou toda aquela fita, agora a criançada pode ir lá e pegar. As crianças já sabem, já cresce assim. E lá na Zâmbia, eles têm uma frase, olha que louco o poder da palavra, tem uma frase que assim, é mukatimona. Que é o que a mãe fala pra gente, assim, ó, você vai ver, viu? Faz isso, você vai ver. Sabe quando as mães falam isso? Você vai ver. É exatamente essa frase. Se uma autoridade fala isso para uma pessoa, a pessoa morre. Ela adoece. Se ele não retirar... É a praga. É a praga. Se ele não retirar aquela praga, a pessoa adoece e morre. Olha,
Olha só. Você imagina assim... Mas tem um fundo de verdade isso aí, hein? Se for ver. É praga de mãe, diz que o negócio pega, né? Vai ver. Mas é muito louco, né? É muito legal. É muito gostoso. Doutora, muito obrigada, viu, por ter vindo. Conversa legal. Passa muito rápido. Temos que fazer mais vezes. Sim. Né? Trazer o Serginho também para a gente conversar junto, falar desse universo aí de animais selvagens, que vai ser muito legal. E eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem para o pessoal, última mensagem. Falar também de onde você atende, os hospitais que você atende, deixar suas mídias para o pessoal te seguir. Sim. Gente, falar dos seus cursos. Sim. Nossa, tem um monte agora. Hoje eu moro em Jundiaí, né? Na verdade, eu sou de Jundiaí, do interior de São Paulo. Saí de casa com 17 anos e voltei agora há 3 anos atrás, né? Eu atendo mais aquela região, né? Há pouco tempo eu morava aqui em São Bernardo, né? Aqui perto, em São Paulo. E aí eu decidi, né, ir para Jundiaí, até porque casei e tudo mais. Mas hoje eu fico lá naquela região atendendo. Tem alguns clientes ainda aqui em São Paulo, mas estou tendo cada vez menos clientes. Faço a parte da consultoria online também, ajudo o Brasil e o mundo todo. Agora, semana passada eu estava com um casal na Turquia, então tem muito bicho precisando de muita ajuda no mundo todo, tá? Isso é muito importante. E cada vez que eu atendo fora do Brasil, eu percebo o tanto que a gente é privilegiado, tá? Como veterinário. Existe essa causa-consequência que você falou? Existe isso muito na medicina humana fora do Brasil. Isso existe muito na medicina veterinária. Então, se eu fosse para deixar um recado para vocês, valorizem-se, tá? Para de ficar achando que o veterinário de fora do Brasil é muito melhor que a gente, porque ele tem isso à disposição dele. A gente vê isso acontecendo quando a gente vai para a África. O tanto que os brasileiros matam a pau, assim, comparado com as outras equipes dos outros países, porque a gente é articulado, a gente trabalha com o que a gente tem, a gente consegue fazer várias coisas, a gente não reclama das coisas, a gente dá um jeito. E essa característica nossa, ela é muito bem vista lá fora também nesse sentido. E a veterinária hoje no Brasil, ela tem excelentes profissionais que precisam de mais voz, que precisam aparecer para vocês conhecerem essas pessoas que são extremamente incríveis. E eu sinto que isso é um chamado que eu tenho, sabe? De trazer essas pessoas e botar, sabe, em evidência, que é o que eu faço com o Vet Selvagem. Fantástico. Então, o Vet Selvagem, ele veio, assim, de uma necessidade... que eu passei, né, de ter uma fonte segura de conhecimento. Então, a gente bateu muita cabeça, né, quando eu me formei. Não existia redes sociais direito, então toda a fonte de conhecimento eram congressos, bibliotecas, olha que louco. Mas ele vem, assim, no sentido de união, de comunidade, de todo mundo se ajudando. E... convido todos, né, quem não faz parte aí da comunidade para fazer parte. A gente tem vários cursos também de répteis, de aves, né, e o próprio mundo selvagem. O meu Instagram é melleite.vet. Tem TikTok, mas eu acho que é o mesmo, melleite.vet. E tem um canal no YouTube também, Melanie Leite, Medicina Selvagem. Tá todo mundo aí, convidado a participar de qualquer coisa. Eu tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Adoro ajudar todo mundo. E é isso, obrigada, Ellen. Legal. Adorei. E a gente tem um presentinho no nosso podcast. Pra isso só, tô brincando, gente. Obrigada, gente. Deixa eu ver. É uma das nossas canequinhas. Olha! Ainda bem que meus filhos não estão em casa, senão ia perder tudo esse chocolate. E é numerada, olha, a sua é numerada. Olha, número 4. Porque a nossa quarta edição. Deixa eu só falar outra coisa. Eu joguei futebol a vida toda, tá? Futebol de campo e society. E esse era o número da minha camisa. Olha que legal, coincidência. Viu? Sou lateral direita. Olha, gente. Então é a caneca da sorte. Tá vendo? Do número da sorte. Obrigada, Ellie. É um fofo. Obrigada, gente. Beijo. Obrigado, gente. Segue a gente. Logo, logo vamos trazer mais novidades, mais coisas interessantes, histórias interessantes e tudo aí desse universo dos animais. Pode latir, pode miar. Hoje a gente fez muita coisa, né? Hoje nós podemos coachar também. Pode urrar. Então foi tudo. Até mais, gente. Tchau, gente. Beijo.